me chamo Raíssa, eu sou fisioterapeuta formada há um ano e eu conheci o curso MS através de uma colega residente, também fisioterapeuta, que fez sua preparação com o curso MS e ela me indicou. No ano de 2021, foi o segundo ano que eu fiz a prova da residência. Na verdade, em 2020, já no meu último ano de faculdade, faltando um pouco mais de um mês para a prova da residência, eu adquiri o curso de preparação para residência em fisioterapia e consegui estudar um pouco, me preparar, mas até mesmo por faltar pouco tempo, eu não tive a aprovação. Logo no começo de 2021, eu comecei a trabalhar em uma clínica, mas ainda assim eu decidi continuar estudando para residência. Mas dessa vez com uma melhor preparação, uma melhor dedicação. E mesmo que antes eu tenha me preparado por um curto período de tempo e tenha ido fazer a prova, mesmo não tendo passado, isso super já me ajudou nessa minha nova preparação. Até mesmo como uma forma de motivação de que se eu tivesse dado o meu melhor, se eu tivesse começado antes, poderia ter dado certo. Dessa vez eu quis fazer de uma forma diferente, então comecei a estudar já com antecedência. Separei os conteúdos que mais caíam nas provas. Eu pedia muita indicação aos próprios professores do curso de fisioterapia e sempre foram muito solícitos, sempre tiravam minhas dúvidas, respondiam. E basicamente foi essa a minha rotina de 2021. Eu trabalhava, estudava, tentava estudar nem que fosse uma ou duas horas todos os dias, ficava fazendo cronogramas, respondia questões, provas, e via sempre o que eu precisava melhorar. Então, depois veio a prova e aí estava em um nível bem mais elevado, mas eu tentei responder com calma, com atenção. E durante a prova eu percebi o quanto foi importante essa minha preparação. Até mesmo os dias que eu tirava para responder as provas, que geralmente era dia de domingo, às 9 horas da manhã, que é o mesmo horário que geralmente acontecem as provas de residência aqui do Ceará, eu respondia questões mais elaboradas, questões longas, que são o estilo de questões de residência. Isso super já ajudou durante a prova. E aí, dessa vez veio a aprovação. Eu fiquei em primeiro lugar em saúde da família e comunidade em Acaraú. Eu estava trabalhando, eu estava na clínica e já estava o dia todinho esperando que saísse o resultado e nada de sair. E aí, já às 6 horas, eu cheia de paciente, que eu atualizei o site, estava lá, meu Deus, eu não posso gritar porque tá cheio de gente aqui, mas a felicidade foi tanto, eu pulava escondida, fiquei nem acreditando. Mas foi assim, fiquei muito, muito, muito feliz. E só com os dias que foram passando foi que a ficha realmente foi caindo, que, meu Deus, dessa vez deu certo. E agora é mesmo muita gratidão também ao curso MS por ter feito parte dessa trajetória, pelos professores sempre incentivarem a gente a continuar estudando, que se a aprovação não vier naquele momento, não é pra gente desistir, que a gente pode continuar, que a gente ainda pode dar o nosso melhor. Isso fez, assim, total diferença, até por eu não ter desistido hoje eu posso estar aqui, né, contando como foi todo esse processo. E se eu pudesse dar uma dica para quem quer passar na residência, é isso, comece a estudar com antecedência, conheça os conteúdos que mais caem na prova, faça revisões, responda provas, conheça a banca que você vai prestar a residência e com certeza isso vai fazer uma total diferença na sua aprovação. E é isso. Olá, pessoal, boa noite! Tudo bem? Que dia especial, né? Dia Mundial da Enfermagem. Parabéns a você, enfermeiro e enfermeira, pelo nosso dia, né? Hoje é um dia super especial, né? Uma data super marcante para a nossa categoria. E claro, o curso MS não ia deixar passar em branco, né? Esse dia tão importante, tão especial. E claro, para presentear, né, você enfermeiro, você enfermeira, concurseiro, ou que apenas quer se atualizar aí, né, com as últimas novidades, principalmente na área da saúde, né? A gente trouxe essa live super especial, preparada com todo carinho para você que está aí em casa, para você que quer acompanhar os nossos conteúdos, tá?
Lembrando que essa live é uma live que vai aí ser seguida de uma série de outras lives gratuitas para você, que vão abordar temas bem legais aí da área da saúde, né? Dias especiais, datas comemorativas, temáticas que a gente conhece. E claro, para você ficar por dentro de tudo isso, não deixe de seguir o curso MS lá no Instagram, nas redes sociais. Favorita o curso para você sempre ser notificado quando aparecer aí novidade, tá certo? Então não esquece, favorita lá no Instagram, tá? @cursoms e vem com a gente sempre ficar por dentro aí dos melhores conteúdos, das últimas novidades, tá? E pessoal, na live de hoje eu vou trazer um tema que muita gente, né, pode ter ouvido falar ou pode também não estar muito familiarizado nas suas práticas assistenciais, ou deve ter escutado aí falar em algum momento, conhece alguém que tem a condição, que é a doença inflamatória intestinal, tá? Nessa live de hoje, pessoal, eu trago o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal para que você se intere um pouquinho, né? Para que você saiba o que é que essa condição representa, né? No cenário da saúde mundial, da saúde brasileira. Por que é que hoje, né, essa doença, a discussão sobre essa condição tem ganhado tanto espaço, né, entre as associações, entre os organismos internacionais, tá? E lembrando, né, que esse Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, ele é comemorado no dia 19 de maio, então nesse mês, tá? A gente vai ter aí uma grande mobilização, então a gente já traz esse conteúdo aqui com antecedência para que você também volte um pouquinho da sua atenção para esse dia, né, que é tão importante e que exige aí, né, a nossa participação, a nossa conscientização, tá bom? E aí, pessoal, vamos começar falando um pouquinho, né? Que dia é esse? Nunca tinha ouvido falar, ou já ouvi falar, mas não sei muito bem, né? O que é que esse dia representa? Então, pessoal, o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, ele acontece, né? Como eu falei para vocês, no dia 19 de maio de cada ano. E ele reúne pessoas de todo o mundo na luta contra a doença de Crohn e a colite ulcerativa, conhecidas em conjunto como doenças inflamatórias intestinais. Então, vou aparecer aqui rapidinho só para a gente ir destrinchando um pouquinho desse assunto, né? Pessoal, quando eu falo, né, de doenças inflamatórias intestinais, basicamente, né, a literatura traz que é o conjunto, né, principalmente formado pela doença de Crohn e pela colite ulcerativa. São essas duas entidades, né, patológicas aí que a gente considera dentro desse grupo, tá? Temos outras doenças inflamatórias intestinais também, mas as de grande importância, né, de grande relevância, são basicamente essas duas, tá? Não que as outras, claro, não mereçam atenção, mas por conta, pessoal, das manifestações clínicas dessas duas condições, nós temos uma interferência, né, sobremaneira na qualidade de vida dos seus portadores. Elas apresentam, agudizações, né, crises, quadros assim, de manifestação mesmo muito violentos, né? Podemos até usar essa palavra, principalmente no caso da colite ulcerativa, né? E por essas manifestações, né, a qualidade de vida do portador, ela é extremamente afetada. Então, são doenças que seguem aí, né, com suas manifestações muito dolorosas, né, com quadros de evacuação diarreica. A gente vai ver mais os detalhes dessas manifestações um pouquinho à frente dessa live, tá? Mas que para você, para que você saiba, né, o porquê dessa atenção, né, ultimamente tão voltada para esse segmento, né, para esse tipo de adoecimento, tá bom? E aí, pessoal, esse dia, né, o que é que ele representa? Ele representa uma luta, né, que é constante, principalmente dos pacientes, tá, que apresentam essa condição. Então, esse Dia Mundial, né, ele partiu aí
de várias organizações de pacientes que representam mais de 50 países em 5 continentes e coordenada, né, pela European Federation of Crohn's, deixa eu ativar aqui a canetinha, and Ulcerative Colitis Associations, tá? Que é uma federação da União Europeia que ela vai trabalhar especificamente, né, ou particularmente com essas duas doenças inflamatórias intestinais, tá? Que é a EFCCA. A campanha, né, do Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, ela foi criada em 2010, tá? E o objetivo é chamar a atenção da sociedade geral, sociedade médica, sociedade também de outras profissões, inclusive, né? Para promover a conscientização e a melhoria na qualidade de vida desses pacientes, bem como encorajar governos e profissionais de saúde a agir e mostrar apoio às 10 milhões de pessoas em todo o mundo que vivem com a doença inflamatória intestinal. Então, pessoal, se a gente for pegar aqui em termos epidemiológicos, é muita gente adoecendo, né, de doença inflamatória intestinal, manifestando essa condição, tá? E aqui, pessoal, esse dia, né, para falar um pouco sobre a importância desse dia, é importante também entender como é que ele é organizado, tá? Então, ele foi, né, idealizado com base nessas reivindicações, essas necessidades que foram identificadas pelos próprios pacientes, né, que tomaram essa iniciativa de se organizar em associações, né, em grupos e, claro, com a representatividade da EFCCA, da Federação Europeia, né? Isso, né, mostra que quando você tem à frente uma federação, né, um organismo maior, com certeza a gente tem maior visibilidade, né, na luta pela causa. Então, a federação ela abraçou essa causa junto aos pacientes, né? E tem aqui como principal objetivo melhorar a vida das pessoas com doença inflamatória intestinal. E dentro da missão, né, da federação, nós temos melhorar essa qualidade de vida, tá? E dentro da visão, encontrar a cura para as doenças intestinais inflamatórias. Pessoal, antes, né, de falar um pouquinho sobre a parte da fisiopatologia, né, para a gente entrar com mais detalhes nessa questão, é importante dizer que é uma doença que até o momento não tem cura, tá? O que nós temos é um manejo sintomático, né? Tentar abrandar os casos, né? A agudização, né? Esses quadros de crise que os pacientes podem apresentar, mas ainda não existe a cura, certo? Então, uma das lutas maiores, né, que a Federação Europeia tem é exatamente buscar aí a resolução dessa doença, tá? E a organização, né, seguindo aqui a organização do Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, a gente tem que essa Federação Europeia, né, passando aqui para o português, a tradução do português, Federação Europeia de Associações de de Crohn e Colite Ulcerativa, ou seja, ela vai, essas associações, esses grupos, né, estão sob, digamos assim, a tutela da Federação Europeia. Ela vai representar 45 associações nacionais de pacientes com doença de Crohn e colite ulcerativa, com o compromisso de melhorar a vida de mais de 10 milhões de pessoas que vivem com a doença em todo o mundo, tá? E ressaltando, pessoal, que desses 10 milhões, 3,4 milhões somente na Europa, tá? E, como eu falei, como é uma federação, né, uma organização grande, ela dá maior visibilidade, dá maior voz a essas associações menores, tá? E aí, pessoal, essa Federação Europeia, ela vai trabalhar com alguns pilares. É importante, né, que esses pilares eles sejam ressaltados para entender que essa federação ela tem uma organização muito importante para trabalhar com a causa, né? Ela se vale muito da questão de dar visibilidade, né, a esse processo com base em alguns pilares bem importantes. Então,
ela trabalha na perspectiva da rede, então de incentivar e facilitar a troca de informações e a promoção de atividades internacionais em colaboração com associações mais abrangentes. Aqui no caso, como essa federação ela, né, é da União Europeia, então ela trabalha muito com outras associações, né, que também são da União Europeia, como por exemplo a Organização Europeia de Doença de Crohn, ó, e colite, bem específica e que também, né, está aí encabeçada por médicos, tá? Temos também a Federação, né, da União Europeia de Federação, né, de Gastroenterologistas da União Europeia, tá? Então nós temos aqui um segmento bem especializado, né, para as doenças inflamatórias intestinais e, claro, a representatividade dos pacientes pelo fórum, né, dos pacientes da comunidade europeia. Além desses organismos, né, que tem aí uma grande evidência, nós temos outras redes e organizações que trabalham na área da saúde. Claro, né, funcionando aí para articular principalmente a divulgação desse dia, né, que consequentemente vai levar a uma maior sensibilização, né? Então esse pilar da sensibilização, né, por meio do Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, além de outras iniciativas que também são desenvolvidas, né, pela federação, nós temos, né, que essa sensibilização ela vai com o intuito de aumentar a conscientização da população em geral, dos profissionais, tá? Sobre a dor e o sofrimento crônico que esses pacientes enfrentam. Então, como eu falei para vocês, né, as crises, as manifestações clínicas, elas vão envolver principalmente o quadro doloroso, tá? E o sofrimento crônico, porque a doença ainda não tem cura. E, mais uma vez, afeta sobremaneira a qualidade de vida, né, dos seus portadores. O pilar da advocacia. Pessoal, esse termo advocacia, né, ele, quando a gente vai traduzir assim, não tem uma coisa fiel, né, não tem aquele termo assim específico, mas o que a gente pode dizer é o quê? Que é que outros organismos ou pessoas podem advogar pelo paciente, ou seja, tomar também para si a sua causa, né? Ou seja, o paciente apresenta essa demanda, essa luta, e o profissional, né, o representante, tomar também para si e advogar por esse paciente, né, advogar por esse indivíduo para que ele atinja, né, essa visibilidade. Ou seja, para que as preocupações aqui no caso desses pacientes, elas sejam representadas. No caso da doença, né, inflamatória intestinal, a gente tem o trabalho com instituições da União Europeia e outras organizações internacionais, principalmente a OMS, né, que é né, padrão ouro aí das organizações, tá? E tendo essa visibilidade, é possível, né, garantir que essas preocupações dos pacientes elas sejam incluídas no processo de tomada de decisão, principalmente para a formulação de políticas públicas, né, voltadas a essa população mais específica, assim como outras iniciativas de saúde relacionadas. Então, é voltar a atenção, né, é lutar pela causa desses pacientes. O fortalecimento, né, o fortalecimento, pessoal, da conscientização, até do próprio Dia Mundial, né, ele vem por meio, né, do intercâmbio de melhores práticas e atividades de capacitação. Então, apropriar os profissionais, né, do que é o conhecimento, né, sobre o que são as doenças inflamatórias intestinais, como é que eles podem atuar, tanto na perspectiva de prevenção, de promoção da saúde, como também, pessoal, da questão do manejo em si, né, a orientação da população em geral, mas também a própria formação, tá? Os seminários educacionais, workshops temáticos, iniciativas políticas, né, como o próprio Dia Mundial, né, apoiando os membros, né, em seu trabalho e missão em nível nacional, são maneiras, né, são propostas
para esse fortalecimento, tá? Então, divulgar amplamente, formar profissionais, né? Capacitar nesse âmbito para que essas informações elas sejam amplamente divulgadas. E a solidariedade, né? A gente viu que existe uma representatividade de todos os continentes, mas em alguns locais, pessoal, ainda não existem, né, representações de pacientes, ou até mesmo por entidades, né, que têm renome, como no caso da Federação Europeia. Então é importante, né, que uma vez disseminada as informações sobre as doenças inflamatórias intestinais, o impacto que ela causa na vida dos indivíduos, esse processo de conscientização e sensibilização, seja possível aí animar, né, outros pacientes, animar outras organizações para que eles assumam aí uma representatividade nesses países onde elas não existem, tá bom? E aí a federação, claro, oferece apoio e assessoria para que isso possa ser efetivado, tá certo? E aí, pessoal, trazendo aqui para vocês, né? Vou aparecer aqui um pouquinho para ficar nessa paisagenzinha bonita, né? O Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. Opa, o que foi que aconteceu? Pessoal, coisas de ao vivo, né? Pronto, voltei, apareci. E aí, pessoal, essa divulgação, né, do Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, ela é feita, né, amplamente, né, pela Federação Europeia. E existe uma divulgação por meio de folders, de cartazes, e cada ano, né, tem um tema diferente. A gente tem aí uma temática que está principalmente relacionada à questão mais sensível no contexto das doenças inflamatórias intestinais. Então, existem aí alguns pontos que são chamados, né, para que aquele dia ele represente com mais vigor, né, aquele ponto que, por exemplo, precisa de um maior reforço, tá? E para o ano de 2022, a gente tem, né, esse folder, né, essa arte mostrando que a doença inflamatória intestinal não tem idade. Por que se chamar atenção para isso? Quando a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiopatologia das doenças inflamatórias intestinais, pessoal, epidemiologicamente, o que se observa é que são doenças que surgem principalmente entre adolescentes, adultos jovens, tá? Pessoas ali na faixa dos 20 e poucos anos. E aí, por muito tempo, né, esse quadro ele foi um pouco negligenciado na população idosa. Então, por ter uma apresentação na fase de vida um pouco mais precoce, muitas vezes ele não tinha tanta atenção voltada, né, para a faixa etária dos idosos, né, das pessoas de meia idade. E, claro, quando a gente considera todo esse impacto negativo da doença sobre a qualidade de vida do indivíduo, a gente tem que considerar também que esse impacto ele pode ser significativamente maior, tá certo? E mais negativo na população idosa por conta, né, de possíveis comorbidades que esse idoso possa apresentar, mas também em relação ao seu próprio declínio funcional decorrente da idade, né, decorrente do processo de senescência, tá? Então, essa população na campanha de 2022 está sendo o foco nessa faixa etária. Então, mostrando que a doença inflamatória intestinal ela não tem idade, ela, apesar de se manifestar, né, mais precocemente, nas idades mais jovens, né, a gente também tem que voltar a atenção para o público idoso, tá? Outra campanha, pessoal, outra abordagem, né, do Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, que no caso aqui foi o tema, né, de 2021. Lembrando que esse dia ele foi idealizado desde 2010, ele foi criado em 2010. Nas diversas edições que nós temos até hoje, cada um abordou um tema, mas eu trouxe para vocês aqui os últimos 3 anos, né, o ano atual e 2021 e 2020, só para a gente ver um pouquinho o que é que a campanha traz, tá? Lembrando que a corzinha, gente, né, representativa é o roxo, tá? E nessa campanha de 2021, ele trouxe o tema doença inflamatória intestinal e o bem-estar.
Então, mostrando aqui que o paciente, ele pode ter sim sua qualidade de vida melhorada, mas é importante que se conheça a doença, né? Que se divulgue para que tratamentos, né, mais eficazes sejam desenvolvidos, para que a pesquisa se volte mais para esse tipo, né, para essa condição, para que também os profissionais eles conheçam e possam manejar, né, com mais eficiência os casos, tá bom? Então, ele traz aqui, né, que é importante essa sensibilização no ouvir, no falar, no enxergar, certo? Então, são pacientes que precisam aí, né, de uma atenção super especial, principalmente, pessoal, com a formulação das políticas públicas, né, de saúde voltadas para essa causa mais específica, tá? No ano de 2020, né, a gente traz aqui um reforço para que o dia ele realmente aconteça, tá certo? Então ele coloca aqui a importância de se adotar esse dia mundial, né, dentro das agendas de discussão, de comemoração. Então lá na sua instituição hospitalar, que se comemore o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, para que os pacientes eles tenham acesso a essas informações, os profissionais no geral. Então, um esforço conjunto, né, para que esse dia ele seja amplamente divulgado, tá? Então, ele fala da importância, né, de aumentar essa divulgação para que se insira aí um programa educacional nas instituições, né, de cuidado nas instituições de saúde, para se ter informações sobre as doenças inflamatórias intestinais. Que mais? A questão do treinamento, né? Tanto para a própria, né, apreensão aí da teoria para esse conhecimento, mas também do manejo dos casos, tá bom? E não só no hospital que a gente fala, né? Mas em todos os níveis de atenção à saúde, tá certo? E aí, pessoal, saindo aqui, né, um pouco do contexto de como esse dia é organizado, como é que ele foi idealizado, né? Muita gente deve ter ficado assim bem surpresa. Ah, eu não sabia que existia esse dia, né? Eu ouvi assim muito vagamente falar sobre doenças inflamatórias intestinais. Pois é, para vocês verem, né, como a gente vai atrás de conteúdos que só agregam, né, a sua vasta caixinha de conhecimento, tá? Então, pessoal, depois que a gente se situa, né, sobre o que é o Dia Mundial, né, das doenças inflamatórias intestinais, vamos passar agora um pouquinho para falar sobre as duas principais, doença de Crohn e colite ulcerativa, como é que elas se manifestam, né? Qual é a fisiopatologia, quais são os tratamentos, quais são as possíveis manifestações que elas causam, né? E complicações também. Então, vem comigo para a gente desvendar um pouquinho, né, do mistério dessas doenças. Então, como eu falei para vocês, pessoal, as doenças inflamatórias intestinais, tá certo? Elas são basicamente duas, a colite ulcerativa e a doença de Crohn, tá certo? As duas, né, são essas grandes representantes e existem aí diferenças bem sutis, tá, para se chegar ao diagnóstico. Então, pessoal, um dos grandes desafios, né, é exatamente fechar esse diagnóstico. As manifestações elas podem ser bem súbitas, tá? Ou podem vir se desenvolvendo ao longo do tempo, mas a verdade é que existe uma deterioração bem progressiva, né, até do quadro geral do paciente, até que esse diagnóstico ele seja descoberto, tá? Por serem duas condições que cursam com o quadro diarreico, elas podem levar, inclusive, o paciente a quadros de desidratação, adinamia. Existe aí uma perda, né, muito significativa da absorção de nutrientes. É um paciente que vai deteriorando, emagrece, né, uma perda de peso muito pronunciada e aos poucos, né, ele vai inclusive perdendo aí a sua
a realização das suas atividades de vida diária, ele vai perdendo essa capacidade. É por isso que a qualidade de vida ela diminui tanto e até se chegar ao diagnóstico, às vezes é um caminho bem demorado, tá bom? Então vamos voltar aqui para a gente ver a manifestação, né? Como é que essas doenças elas se apresentam. Então, pessoal, no caso da doença de Crohn, certo? Quando eu falo em termos de origem, né? Deixa eu só aparecer aqui de novo. O que é que causa, né? A doença inflamatória intestinal, seja doença de Crohn, seja colite ulcerativa. Pessoal, até o momento não existe uma causa bem definida, tá certo? O que se observa é que existe aí um problema, tá? Uma desregulação da atividade do sistema imunológico, certo? Existe aí, não é totalmente caracterizada como uma doença autoimune, tá? Alguns estudos mostram que existe um desencadeante principalmente relacionado à flora intestinal, ou seja, alguns micro-organismos que proliferam ali de maneira meio desregulada, e isso vai levar o organismo a uma resposta inflamatória. E essa resposta exacerbada vai levar ao quadro, né, de doença inflamatória. Então, ainda não existe uma correlação, tá? Mas o que se sabe dos estudos é que existe um fator genético que ele é determinante para que essa resposta mais exagerada ela aconteça, certo? Ainda não é caracterizada como uma doença autoimune, mas a gente pode dizer que existe sim um componente, né, imunológico desregulado presente nessa condição, tá bom? Então, para as duas doenças. Só que, apesar dessa causa aí ser meio comum para as duas doenças, nós temos manifestações, caracterizações bem diferentes de uma para a outra. Então, no caso da doença de Crohn, a caracterização é o quê? Basicamente que ela pode atingir qualquer parte do trato gastrointestinal. Então, ela pode iniciar na boca e ir até o ânus, tá? Só que não se observa com muita frequência essa parte do trato gastrointestinal superior, intestino delgado, certo? Basicamente, pessoal, ela fica bem restrita, certo? Ao intestino grosso. Como eu disse, pode atingir qualquer parte, mas as manifestações mais comuns são no intestino grosso, certo? E você pode observar aqui por essa figurinha, tá? Que ela é descontínua e focal, ou seja, ela tem algumas áreas de preferência, principalmente na região do íleo, tá? Na região ileal. Doença de Crohn, ela tem muito essa preferência, tá certo? Também nas alças intestinais à direita. Aí a gente tem aqui na figura, por exemplo, uma parte do cólon transverso atingida, no cólon sigmoide, mas é menos incomum, pessoal, em reto e ânus, tá? Pode atingir? Pode, mas ela tem basicamente essa característica, né, de ser descontínua e focal, tá bom? Outra condição, pessoal, na doença de Crohn é a sua localização transmural, ou seja, ela passa, tá certo, pela mucosa e por conta, tá, dessa manifestação, pessoal, eu já passo aqui para as complicações que são bem comuns, né, a esse quadro, quando eu tenho lesões, tá, quando eu tenho uma agressão muito contínua à mucosa, que é a formação de fístulas, tá certo? Que podem levar a complicações como a peritonite, tá certo? No caso da localização transmural, pessoal, essas lesões, tá? Elas também podem causar formação de tecido fibroso, certo? Por conta do processo de reparo mesmo a essa lesão, e causar estenoses. É muito comum nesses casos, tá? De lesão contínua, de lesão intensa, que o paciente apresente, inclusive, quadros de obstrução intestinal bem importantes, tá? Posso também, por esse processo lesivo, né, levar ao quadro de neoplasia, tá certo? Essas lesões contínuas.
e são pacientes que estão aí bem expostos ao risco de câncer de cólon. Outra condição também, né, característica da doença de Crohn, pessoal, é a presença de granulomas na mucosa, né? Esses granulomas, eles também são decorrentes desse processo de reparo, que, consequentemente, pode levar à estenose. Como manifestações clínicas, tá? Essas manifestações, pessoal, elas são bem variáveis, certo? E no caso da doença de Crohn, por ter uma manifestação clínica comum a outros problemas, né, gastrointestinais, elas geralmente, tá, são manifestações que podem levar à demora desse diagnóstico, tá? Então, dor abdominal intermitente e o quadro diarreico, certo? Claro, se a gente tiver condições aí que agridam, né, o trato gastrointestinal, basicamente a grande manifestação vai ser aquela dor abdominal mais difusa, né, cólica e o quadro diarreico, certo? Só que na doença de Crohn, pessoal, existe, eu até vou colocar aqui, geralmente a febre associada, certo? Então, quando eu tenho as crises, os quadros de exacerbação, eu tenho geralmente uma febre acompanhando, né, essa manifestação, tá joia? E a doença de Crohn, pessoal, ela também pode ser dividida, né, nos seus graus de gravidade. Então, ela pode começar só, né, como uma doença de natureza mais inflamatória, e aí depois eu posso, né, levar a quadros mais complicados, né, os quadros de estenose, até o paciente, inclusive, ter quadros de obstrução, tá? E o manejo de cada quadro, ele vai depender esse nível de gravidade, tá certo? O diagnóstico, pessoal, basicamente, né, a ileocolonoscopia acompanhada de biópsia, exatamente, pessoal, a biópsia para descartar aí possíveis cânceres, né? Possível câncer de cólon, tá? E aí a biópsia ela vai ser, né, mais orientadora desse diagnóstico. Aqui só para comentar sobre as complicações, né, que a gente falou da fístula, da estenose e das neoplasias, falar sobre o megacolon tóxico, tá, que pode ser uma condição que se manifesta na doença de Crohn, e esse megacolon tóxico, né, ele pode causar perfuração da mucosa e, consequentemente, provocar um quadro de peritonite séptica, tá? Então, essa condição, tá? Ela pode se apresentar em cerca de 10% dos pacientes que têm, tá certo? Essas complicações maiores, como a fístula, né? A estenose e o megacolon tóxico, ele é bem grave, tá? Além das manifestações clínicas, né, dos quadros agudos, pessoal, a doença de Crohn ela também pode apresentar manifestações extraintestinais, ok? Então, ela pode atingir outras partes do corpo e nós temos aí, né, acometimentos renais, principalmente com a formação de cálculos renais, hidroureté, hidronefrose. Esses cálculos eles podem obstruir essas regiões, tá, dos rins. Esses cálculos são ocasionados principalmente por conta do desequilíbrio, né, dos cristais, né, dos oxalatos, que eles vão tender a se formar com mais frequência, né, exatamente por conta dos distúrbios de absorção que a gente tem. Os oculares, como a uveíte, tá? A uveíte, pessoal, ela é uma inflamação principalmente, né, da estrutura colorida dos olhos, tá? Então, eu posso ter acometimento da íris, tá? As hepáticas, a colangite esclerosante primária e formação de cálculos biliares também. A colangite, ela pode causar, né, uma necrose lá do duto biliar. Articulares, como a espondilite anquilosante, tromboembólicas, principalmente, pessoal, relacionada aos distúrbios de coagulação, e as cutâneo-mucosas, né? Principalmente por conta evidenciadas, desculpa, pelo pioderma gangrenoso, né? Que são lesões bem feias na pele. Então, essa manifestação, né? Ela pode sair do intestino grosso
ou de outra parte, né, do intestino, no caso da doença de Crohn, e atingir aí a outros órgãos e sistemas, tá? E qual é o tratamento? Pessoal, como eu disse, nem doença de Crohn, nem colite ulcerativa tem cura. O que nós temos é um manejo, tá? Então, o tratamento ele vai envolver principalmente, né, uma contenção desse quadro inflamatório. E aí é utilizado o ácido 5-aminosalicílico, né? Glicocorticoides. Quando eu tenho os processos infecciosos ou quando eu tenho ali uma flora muito desregulada, pode-se utilizar antibióticos, tá? Os imunomoduladores, inibidores do fator de necrose tumoral, né? Que está muito envolvido aí no quadro da doença de Crohn. Alguns fármacos biológicos, tá? Que são os fármacos, né? Oriundos aí da terapia ou da engenharia de DNA recombinante, certo? Os antiespasmódicos, quando eu tenho os quadros de crise, né? Para diminuir a motilidade gastrointestinal, dá mais alívio ao paciente. E, pessoal, dependendo, né, do caso, claro, cada caso é um caso, mas a cirurgia pode estar recomendada, certo? Vai se avaliar aí como é que a doença está interferindo na qualidade de vida do paciente, tá? Qual a extensão desse agravamento. A retocolite ulcerativa, pessoal, tá? Também doença inflamatória intestinal, só que ela vai se limitar à mucosa do cólon, certo? E ela vai geralmente ter uma ascensão mais uniforme. Então, ela vai tender a atingir as regiões do reto, do ânus, tá? E vai para o cólon, né? O cólon descendente, tá? Até o cólon ascendente aqui, o cólon transverso, tá bom? Essa flexura aqui que vai para o cólon transverso, tá? Então, eu tenho o sigmoide, o descendente e a porção inicial do transverso. A diferença, né, da doença de Crohn, ela já apresenta pseudopólipos, ela não tem essa característica transmural da doença de Crohn, então eu vou ter essas formações polipóides, tá? Só que em termos de manifestações clínicas, pessoal, a retocolite ulcerativa, a gente, né, em termos assim mais grosseiros, pode dizer que a agudização, né, as crises delas são bem mais violentas do que a doença de Crohn. Claro, não menos importantes, não menos incômodas, mas por que que isso acontece? O paciente, além de ter dor abdominal, ele apresenta um quadro de diarreia sanguinolenta, tá? E muitas vezes, pessoal, ela pode ser acompanhada de pus, tá? Então, é uma fezes de natureza bem mucoide, tá? São diarreias bem violentas, inclusive pela porção, tá? De acometimento, o paciente ele apresenta muita urgência para evacuar. Então, se ele não tiver ali um banheiro rapidamente, né, à disposição, ele pode causar, né, inclusive pela situação de constrangimento de evacuar na roupa, certo? Porque é uma estimulação muito abrupta, tá certo? Muito violenta dessa alça intestinal. Dependendo do local, da localização, onde eu tenho essa estimulação, pessoal, eu posso ter a evacuação de fezes ou mais sólidas ou mais formadas, assim como eu também posso ter de fezes mais líquidas, tá? Por conta dessa diarreia de natureza sanguinolenta, pessoal, eu tenho, né, como complicações ou como consequência o quadro de anemia ferropriva, certo? Se perde muito sangue pelas fezes. O diagnóstico, pessoal, no caso da retocolite, eu já vou ter aqui a retossigmoidoscopia junto com a biópsia, tá? Aqui eu vou ficar principalmente nas porções mais iniciais, mas dependendo, né, da conduta médica, pode se acender um pouco mais nessa investigação. E principalmente, pessoal, as coproculturas e microscopia, para a gente descartar aí possíveis causas infecciosas, tá bom? A biópsia também, né, ela vai entrar, como eu já falei, para afastar possíveis cânceres, tá certo? E o tratamento, pessoal, da retocolite, ele vai ser bem parecido com o da doença de Crohn. Então, vai incluir o ácido 5-aminosalicílico, uso de corticoides e outros fármacos, agentes biológicos, tá?
E o mais importante aqui é que a gente tem, né, como existe uma urgência muito grande para evacuar uma diarreia muito violenta, o manejo dietético desses pacientes, ele é primordial, ele é indispensável, tá certo, pessoal? Então, oferecer, né, nos quadros, nos episódios mais agudos, uma dieta que ela não seja tão irritante, como no caso, fibras, né, em grande quantidade. Esse paciente, ele tem que ter um repouso intestinal, que a gente chama. E também, pessoal, dependendo da extensão, tá certo, do quadro, a indicação cirúrgica. Tranquilo? E aí, pessoal, vamos começar aqui a resolver umas questõezinhas, né? Nossa live é também para fixar o seu conteúdo, tá? Então, vamos para a primeira questão. Facinha. Doenças inflamatórias intestinais são doenças crônicas que acometem o trato gastrointestinal. As duas apresentações mais comuns são: pessoal sem medo de ser feliz, doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Ele trouxe esse termo, pessoal, inespecífica, mas são termos que a literatura também pode trazer. Colite ulcerativa, retocolite ulcerativa inespecífica, tá bom? Então, você vai marcar aí como item correto o item C de cuscuz, que para quem me conhece sabe que é a minha comida preferida, né? E também parece que a professora só pensa em comida, né? Toda live, todo item ela coloca um item, né? O item correto como relativo a uma comida, né? Vamos para a segunda questão, questãozinha super interessante, pessoal. Sobre as doenças inflamatórias intestinais, assinale a alternativa incorreta. Então vamos para a errada. No item A doença de Crohn é uma doença crônica de etiologia desconhecida que, juntamente com a retocolite ulcerativa, também conhecida como colite ulcerativa, é classificada na categoria de doença inflamatória intestinal. Pessoal, corretíssimo, né? A gente acabou de discutir isso aqui com muita ênfase. No item B, a doença de Crohn é uma doença inflamatória crônica da mucosa que se estende por todas as camadas da parede intestinal, afetando de forma segmentar e assimétrica. Perfeito, pessoal. Aqui é o que ele chama de transmural, tá bom? Olha só. No item C, o tabagismo diminui o risco de desenvolver doença de Crohn? Aí você vai me dizer, professor, eu não faço nem ideia. Vamos pular esse item. Item D, artrite, eritema nodoso, episclerite e pioderma gangrenoso. São manifestações extraintestinais das doenças inflamatórias intestinais? Com toda certeza, né? E pessoal, mais especificamente da doença de Crohn, tá certo? E no item E, lesões perianais, abscessos intraabdominais e megacolon tóxico são algumas das possíveis complicações das doenças inflamatórias intestinais? Sim, pessoal. Lesões perianais, inclusive na colite ulcerativa, né, por conta dessas diarreias, né, muito sequentes, assim, a sequência muito grande de diarreias, aquela diarreia bem sanguinolenta, com pus, tá? E aí você volta aqui para o item C. Professor, tá tudo certo, só o item C. Será que tá errado? É ele que está errado, pessoal. O tabagismo, no caso da doença de Crohn, aumenta o risco de desenvolvê-la. Toda doença não, basicamente sim, né? É tanto que o paciente com doença de Crohn, ele é rapidamente desestimulado, se ele for tabagista, a abandonar o tabagismo. Porém, pessoal, na colite ulcerativa, o tabagismo, ele já é ao contrário, né? Em alguns estudos se mostra que diminuiu o risco de desenvolver a colite ulcerativa. Veja bem, só que em nenhuma das situações, claro, você vai estimular o seu paciente a fumar, né? Terceira questão. Sobre as características que distinguem a doença de Crohn da colite ulcerativa, assinale a alternativa correta. Então, item A.
Diarreia sanguinolenta é manifestação da doença de Crohn? Não, pessoal, da colite, né? Da colite ulcerativa. No item B, doença perianal do abdominal e massa no abdômen são manifestações da colite ulcerativa? Opa! Vamos para o item C. Colite esclerosante, pioderma gangrenoso são manifestações extraintestinais da doença de Crohn? Eu me lembro que sim, né? Item D. Eritema nodoso, poliartrite migratória e cálculos biliares são manifestações extraintestinais da colite ulcerativa? Não. Doença de Crohn. Opa, sai aqui. Item E. Má absorção, câncer, estenoses ou fístulas e doença perianal são complicações da doença de Crohn? Pessoal, eita, será? Vamos aqui para o item correto, ó. Item E. Pessoal, tinha deixado esse aqui, ó. Colangite esclerosante e pioderma gangrenoso são manifestações extraintestinais da doença de Crohn? Também são, tá certo? Pessoal, esse item, ó. Vamos aqui. Vamos voltar aqui, ó. Pronto. Esse item a gente também pode considerar como correto, tá certo? Porém, o item, tá certo? Que foi marcado pela banca como item correto foi o item E, tá certo? Poderia ser uma questãozinha para caber recurso, mas a gente sabe, má absorção, neoplasias, né? Principalmente o câncer de colo, o câncer de cólon, desculpa, as estenoses ou fístulas, tá? São complicações da doença de Crohn. Doença perianal, ela pode ser provocada também na colite ulcerativa, tá, pessoal? Mas, né, esse item foi considerado correto. Então, ó, o C também, tá? Na nossa visão. E aí, é uma questãozinha que poderia, né, ser passível de recurso. Vamos para mais uma. Na unidade de clínica médica, o paciente internado é submetido a exames clínicos, físicos e laboratoriais, processo durante o qual foi evidenciada uma doença inflamatória crônica que pode afetar qualquer parte do sistema digestório. Em geral, o intestino delgado e grosso. Pessoal, trata-se de quem? Se pode atingir qualquer parte do sistema digestório, e aqui ele lhe dá o quê? Gente, ele já lhe deu a resposta. Item A, diverticulite. Item B, colelitíase. Item C, cirrose hepática ou item D, doença de Crohn. Pessoal, se a gente está falando de doença inflamatória intestinal, não tem dúvida, né? D de doce de leite. Muito bem. Quinta questão. Pessoal, uma questãozinha aqui, né, bem interessante, falando sobre a doença de Crohn. É uma patologia crônica, progressiva e marcada pela inflamação de qualquer parte do trato gastrointestinal. A doença pode estar sempre ativa, progredir por surtos ou entrar em remissão prolongada, mas até agora é incurável, né? Essa é a luta da Federação Europeia, né? Diarreia, dor abdominal, febre baixa e perda de peso não intencional são os sintomas mais comuns, podendo ter como achados endoscópicos úlceras, estenoses e granulomas. A respeito da fisiopatologia da doença de Crohn, assinale a alternativa correta. Vamos para o item A, pessoal. Com o aumento da permeabilidade, micro-organismos e substâncias podem ainda ganhar acesso à circulação sistêmica, sendo concebível que sejam também, em parte, responsáveis por patologias sistêmicas. Pessoal, corretíssimo. Quadro inflamatório, lesão, aumento da permeabilidade. E eu tenho um cólon colonizado, né? Então, eu tenho micro-organismos ali que podem entrar, né? Passar ali pela parede, ou transluminal, né? Passar pela parede, né? Ali da mucosa e se alocar em outros locais, né? Em outras, causar outras patologias no sistema, né? No geral. No item B, a baixa permeabilidade intestinal. Opa, baixa não, alta, tá? Está relacionada diretamente com a doença de Crohn e é identificada inclusive em pacientes assintomáticos. No item C, a barreira intestinal é definida como a
facilidade com que o epitélio intestinal permite a passagem de moléculas? Não, pessoal, a barreira é o quê? É a dificuldade, né? Ou seja, que o epitélio ele protege a passagem dessas moléculas, tá bom? No item D, pacientes, né, com doença de Crohn têm a diversidade de microbiota intestinal aumentada e, consequentemente, baixa permeabilidade intestinal? Não, pessoal. A diversidade, né, diminuída e alta permeabilidade, tá? E no item E, probióticos e pré-bióticos estão associados ao aumento da permeabilidade intestinal e são promotores da integridade da barreira intestinal. Pessoal, diminuir, tá, a permeabilidade, ou seja, menos perdas, tá? Então, como item correto, você vai marcar aí o item A de amor, de aprovação, né? Próxima questão. Existem diferenças que caracterizam a colite ulcerativa e a doença de Crohn. Sobre isso, assinale a alternativa correta. A retocolite ou a colite ulcerativa, tá, pessoal? Pode se iniciar na boca e chegar até o reto? Não, pessoal. Aqui é a doença de Crohn, tá? Qualquer parte do trato gastrointestinal, ok? No item B, a doença de Crohn aparece no intestino de forma segmentada? Nós já vimos isso, né? No item C, as intolerâncias alimentares, diarreia, febre e perda de peso é mais característica da colite ulcerativa? Olha aqui, bebezinho, febre é o quê? Doença de Crohn, tá? No item D, a colite ulcerativa ocorre mais comumente nas pessoas idosas? Também não, pessoal. Doença inflamatória intestinal, público, infanto, né? Infanto não, perdão, juvenil, adulto, tá? No item E, o descanso intestinal com nutrição parenteral e enteral é uma necessidade principal para atingir a remissão dos sintomas? Pessoal, muito cuidado com esse termo, tá? Nós temos a fase aguda e a fase de remissão. Certo? Basicamente, nutrição parenteral e enteral eu uso na fase aguda. Nas fases de remissão, eu já posso optar pela via oral, tá? De acordo com a tolerância do paciente. Belezinha? Então, você vai marcar aí item B como item correto. Sétima questão. As doenças inflamatórias intestinais são distúrbios inflamatórios crônicos do sistema digestório que afetam crianças e adultos. Dentre as principais, citam-se a doença de Crohn e a colite ulcerativa. Considerando as recomendações para o manejo nutricional das doenças inflamatórias intestinais, assinale a alternativa incorreta, tá? No item a hidratação adequada deve ser mantida a fim de evitar desequilíbrios hidroeletrolíticos, com toda certeza, pessoal. É um paciente que está com problema de absorção, né? Está com diarreia, então ele tem risco de desidratação, né? Risco de desequilíbrio hidroeletrolítico. Então, muito cuidado com essa parte. No item B, a alimentação deve se concentrar em 2 ou 3 momentos do dia, mantendo períodos prolongados de jejum para minimizar os sintomas associados. Pessoal, aqui a alimentação fracionada já é o nosso item incorreto. O paciente ele não pode ficar muito tempo em jejum. Fracionar essas refeições, elas dão mais conforto, né, na hora do paciente se alimentar, tá bom? Então, jejum prolongado de jeito nenhum. No item C, o consumo de alimentos refinados, industrializados e processados, com a adição de conservantes e edulcorantes, deve ser evitado com toda certeza, tá, pessoal? Principalmente porque eles são extremamente irritantes, tá certo? E no item D, o consumo de carne vermelha deve ser moderado também, pessoal, pela dificuldade no processo digestório, né, digestivo. Ele pode demorar aí, né, a carne a ser degradada, tá certo? Então, o consumo, né, geralmente mais moderado. E no item E, no que diz respeito ao consumo de frutas e vegetais,
Recomenda-se a restrição destes somente quando a doença se apresentar na forma ativa, em função da necessária redução da motilidade intestinal. Perfeito, né, pessoal? Foi o que eu falei para vocês anteriormente, que é uma forma de você não estimular, né, muito essa peristalse, que isso pode, né, causar desconforto ao paciente, tá bom? E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado nessa nossa live, tá? Super especial sobre o Dia Mundial, né, das Doenças Inflamatórias Intestinais, né? Vou ficando aqui por aqui, né, encerrando esse momento com você, agradecendo a sua presença. Só que eu vou voltar aqui para te dar uma notícia muito boa. Pois é, para você, né, que me acompanhou aqui até o fim dessa live, que ficou comigo firme e forte, você não perde por esperar a grande surpresa que a gente guardou aqui para você. Pois é, se você ficou com a gente até o final, eu tenho essa notícia: 20% de desconto para você em qualquer curso preparatório lá da plataforma do Curso MS. Pois é, se você ficou aqui comigo até esse momento, eu vou dar o start, porque essa promoção só vai durar 24 horas. 20% de desconto em qualquer curso da plataforma do Curso MS para você, enfermeiro, que quer se preparar aí com a melhor qualidade para os concursos e seleções da vida. Então, Tia Tina acabou de dar o play, dei o start na promoção, tá certo? E se você quiser mais informações, procura a nossa equipe de atendimento, porque eu tenho a impressão que tem outra surpresinha para você, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada. Mais uma vez, parabéns pelo Dia Mundial da Enfermagem e continua seguindo aí o Curso MS, Instagram, pelo YouTube, que essa livezinha vai ficar gravada para você gratuitamente. E claro, né, lembrando que nós somos aqui a grande equipe que torce pela sua aprovação. Um grande abraço, até a próxima.